Olá, gente boa, tudo bem? Mais um episódio da nossa série de estudos em Tiago, para que serve a religião. Hoje quero conversar com você sobre um assunto chave aqui na carta de Tiago e um assunto muito interessante, diria até polêmico no nosso meio, no meio da igreja, que diz respeito à amizade com Deus e à inimizade com o mundo, ou, como diz o texto, a amizade com o mundo e a inimizade com Deus. Então quero convidar você a fazer uma leitura comigo no capítulo 4 da Epístola de Tiago, para a gente entender um pouco mais desse trecho das Escrituras, como isso se aplica a nós e o que a gente tira desse texto para os dias de hoje. Tiago capítulo 4, a partir do versículo de número 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Mais uma vez a gente vê aqui um trecho das Escrituras com várias ideias, num mesmo período curto. Porém, a gente precisa elencar essas ideias, colocar essas ideias em ordem para a gente conseguir assimilar melhor o que de fato o Tiago está dizendo para mim, para você e para todos e todas espalhadas por todo o mundo. Ele começa falando de guerras e paixões e aí ele chega no ponto que diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Esse negócio de mundo sempre dá o que falar na igreja, né? Música do mundo, filme do mundo, show do mundo, não sei o que do mundo. Como se a gente vivesse numa outra esfera, numa outra dimensão. Eu entendo a dificuldade que muita gente tem ao lidar com esse assunto e buscando uma compreensão um pouco maior dessa ideia que eu quero conversar contigo hoje. Longe de mim querer ser o dono da verdade e apresentar o conceito supremo, não é isso. Mas só para nós pensarmos juntos e juntas no que isso aqui quer de fato dizer. Porque quando a Bíblia fala em mundo, ela está falando de várias coisas. Sempre que a palavra mundo aparece na Bíblia, você precisa entender o contexto dela, para você entender o que de fato ela quer dizer naquele momento, naquele contexto ali. Tem palavras que têm múltiplos significados e a gente entende o que a palavra quer dizer a partir do contexto dela. Tipo a palavra ponto. Ponto pode ser o ponto final de uma frase, pode ser o ponto que você toma quando você se machuca e precisa tomar um ponto, pode ser um ponto numa disputa esportiva, enfim, várias coisas com a mesma palavra, mas você entende o que quer dizer a partir do contexto. A palavra mundo na Bíblia funciona da mesma forma. Então, tem pelo menos 3 significados que eu consigo pensar que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra mundo. O primeiro deles diz respeito à criação de Deus. É mais ou menos como está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Diz, antes da fundação do mundo, ele está falando da criação, do planeta mesmo, de tudo aquilo que Deus criou. E vale lembrar que tudo que Deus criou, ele olhou e viu que era bom. Então,
quando a Bíblia usa a palavra mundo nesse contexto, ele pode significar a criação de Deus. Mundo pode significar também humanidade, todas as pessoas do mundo, como está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque veja, se a palavra tem um significado só, Deus amou o mundo, e depois fala que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, isso é uma contradição, não tem como conciliar essas duas ideias, a não ser que a palavra mundo signifique duas coisas diferentes nesses lugares, e é exatamente isso que acontece. Então aqui, mundo, em João 3,16, Deus amou o mundo, obviamente ele está falando da humanidade, de todas as pessoas. Deus amou a humanidade de tal maneira que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo pode significar também um sistema de valores contrários aos valores do reino de Deus. Um jeito de viver que vá contra aquilo que o Evangelho ensina. É disso que Tiago está falando aqui. É desse mundo que Tiago fala quando ele diz que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Porque se você decide ter amizade com um sistema, com valores, com uma ética, com uma moral que vai totalmente contra as coisas de Deus, aos valores de Deus, a ética de Deus, a moral de Deus, então sim, você se faz inimigo de Deus. É disso que Tiago está falando. Tiago fala para a sua igreja, fala para mim, fala para você, mas fala para a sua igreja também. E o que ele observa na sua igreja são situações de conflito, são situações de inveja, são situações de acepção de pessoas, são situações de distinções muito claras entre ricos e pobres, são situações de conflitos mesmo no dia a dia de uma comunidade. A gente sabe que relacionamento dá trabalho. A gente sabe disso. Quando junta muita gente num lugar, ou quando junta duas pessoas num lugar, a gente sabe que em algum momento vai ter conflito, porque isso é da nossa natureza. A gente, enquanto ser relacional, também é um ser de confusão, de conflito. A gente precisa assimilar isso, saber que faz parte da vida. Mas o que Tiago enxerga na comunidade dele é além do conflito normal, além da coisa corriqueira da relação. Ele enxerga naquilo que acontece na sua comunidade algo mais profundo. Ele enxerga motivações diferentes do que simplesmente discordâncias e pequenas picuinhas comuns em qualquer relação. Tiago enxerga nas pessoas que convivem ali na sua comunidade um flerte, um namorinho, com um sistema de valores e de moral e de ética totalmente contrário aos valores de Jesus. E é isso que ele chama de mundo. Pois veja, cada tempo, cada época do mundo tem um jeito de viver, você sabe disso. A gente vive num tempo hoje que tem o seu jeito de ser, o seu ethos, a sua essência. O tempo que a gente vive tem a sua essência. Eu e você somos fruto desse tempo. Nós não somos fruto da década de 1920. Nós somos fruto do tempo em que nós vivemos. E o tempo que a gente vive tem as suas particularidades. O tempo que a gente vive tem os seus valores, as suas éticas, o seu jeito de ser. E é bem possível que, ao olhar para o mundo em que a gente vive, para a sociedade que a gente vive, para a cultura em que nós estamos inseridos e inseridas, a gente chegue à conclusão de que tem muita coisa ali que é contrária aos valores de Jesus. E é isso que Tiago chama de mundo. E é isso que Tiago quer que a gente não abrace. É isso que Tiago quer que a gente deixe de lado para seguir firme nos valores de Jesus. Ele chega a usar a palavra adúlteros. Ter amizade com esse sistema que é contrário a Deus é uma traição ao próprio Deus. E ele usa essa palavra, nos chama de adúlteros, por escolhermos seguir caminhos diferentes daqueles que Deus separou e quer que a gente caminhe. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com aquilo que a gente escolhe para a nossa vida.
A gente viu isso no estudo anterior, falando sobre sabedoria, pedir sabedoria a Deus para tomar boas decisões e para viver a vida de um jeito correto. Tiago diz que o mundo, ele está aí, ele está posto, e ele vai tentar seduzir a gente de várias maneiras, porque as coisas do mundo, esses valores, isso seduz. Seduz a gente, porque é muito sedutor você pagar na mesma moeda alguém que te prejudica. É meio fora de moda, é meio fora de contexto para mim e para você pagar o mal com o bem. Vão chamar a gente de um monte de coisa. Nós vamos ficar rotulados de alguma coisa se alguém prejudicar a gente e a gente ainda assim escolher fazer o bem por aquela pessoa. Esse é o caminho de Jesus, mas não é o caminho do nosso tempo. O caminho do nosso tempo é o caminho do cada um por si. O caminho do nosso tempo é o caminho de quem chegar primeiro, é o caminho de quem tem mais brinquedo, quem acumula mais coisa. Esse é o caminho do nosso tempo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade. O caminho de Jesus é o caminho do desapego. O caminho de Jesus é ter um coração batendo no peito. Esse é o caminho de Jesus. O caminho do mundo é outro. O caminho contrário ao caminho de Jesus é totalmente outro. E aí Tiago olha para a sua igreja, olha para a sua comunidade e percebe que tem uma coisa acontecendo ali. Porque ele já começa esse trecho perguntando: de onde vêm essas guerras entre vocês? De onde vêm essas contendas, essas lutas que estão acontecendo entre vocês? Não pode ser só uma discordância, não pode ser só coisa normal de relacionamento. Tem uma coisa acontecendo aí entre vocês, não é possível. Vocês estão se deixando seduzir por um outro modelo de vida. Vocês cobiçam coisas. A cobiça, a palavra cobiça, ela é recheada de um significado super negativo. Vocês estão desejando coisas impróprias, coisas que vocês não deveriam querer ter. A gente vive a era da cobiça, eu e você vivemos a era da cobiça, a era do consumo desenfreado. A gente acha que o consumo resolve os nossos problemas. A gente acha que a solução para alguma coisa na vida é ter as coisas. Ter o celular mais moderno, ter as roupas mais bonitas, ter os melhores tênis, ter o carrão, ter o videogame do momento. A gente acha que ter as coisas resolve problemas. Tiago diz, vocês cobiçam coisas, mas não tem. Vocês matam, vocês invejam. Olha a palavra de Tiago, ele diz, vocês matam. Na essência do texto, isso aqui não é um eufemismo, não. Tiago está dizendo realmente, vocês se assassinam uns aos outros para ter as coisas. E mesmo assim não tem. Vocês invejam uns aos outros. E mesmo assim não tem. Vivem a lutar, fazer guerras. Não tem porque não pedem. E quando pedem, pedem errado. Pedem para gastar com os seus próprios prazeres. Isso é muito forte, pessoal, porque essa ideia de mundo, ela tem a ver com o egoísmo mesmo, um sistema de valores voltado para mim, voltado para aquilo que eu desejo. O caminho de Jesus é outro. O caminho de Jesus é o olhar para o outro. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade. O caminho de Jesus é o ter duas capas, dar uma para quem precisa. O caminho do mundo não é esse. Existem até alguns movimentos hoje tentando trazer alguma consciência para o consumo, alguma consciência com relação ao nosso desenvolvimento e tudo mais, mas são coisas muito pequenas e, no geral, o contexto no qual eu e você estamos inseridos é um contexto de luta, de batalha, de guerra de cada um por si. E a Bíblia nos aponta um outro caminho, querendo dizer que aqueles que buscam uma amizade com o mundo, isso é, aqueles que buscam estar inseridos nesse sistema que é contrário ao caminho de Jesus, automaticamente se afastam de Jesus e se colocam como inimigos de Jesus. Não é que Jesus os vê como inimigos, mas eles e elas se colocam como inimigos de Jesus, por escolherem trilhar um outro caminho, escolherem outros valores, escolherem outros princípios que vão reger a sua própria vida. Caminhar com Jesus é caminhar de um jeito diferente. Caminhar com o mundo é caminhar de um outro jeito. E aí a gente se vê diante dessa escolha. Vou ser amigo de Deus ou vou ser amigo do mundo? Disso tudo que a gente tem falado até agora. Tem uma música antiga que eu gosto muito, do pastor Adhemar de Campos,
que ele diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa frase é linda, essa canção é linda e traz à nossa mente uma verdade importante. Os caminhos do mundo estão aí, estão postos diante de nós e é inevitável que nós estejamos no mundo, conforme Jesus diz lá no Evangelho de João. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, na geografia, inseridos no contexto, na cultura, mas sem sermos do mundo, sem pertencermos a isso. Esse é o segredo dos seguidores e seguidoras de Jesus. Estar no mundo sem ser do mundo. Estamos postos no meio de uma cultura, de um tempo, de uma sociedade que não nos tem, não nos domina, porque somos guiados por outros valores, por uma outra ética, por outros princípios que são apresentados aqui. Esse negócio de ter as coisas, o texto fala da ganância, vocês têm cobiça, vocês querem as coisas, vocês se matam para ter as coisas. A gente segue achando que ter as coisas é resposta para alguma coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias sobre alguns ganhadores da Mega Sena. Você já deve ter feito esse exercício, eu com certeza já fiz. O que eu faria se ganhasse na Mega Sena? O que eu faria com esse tanto de dinheiro se eu ganhasse? Eu ia comprar tal carro, eu ia comprar uma casa, eu ia viajar, eu ia comprar e ajudar alguém que precisa, porque de vez em quando a gente faz esse exercício para, aliviar a consciência. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre alguns ganhadores da Mega Sena e descobri, pasme você, que a maior parte, a esmagadora maioria dos ganhadores de loteria volta a ficar pobre. E, aliás, alguns ficam até mais pobres do que eram antes. Porque ter as coisas não é garantia de nada. Eu vi a história de um camarada, inclusive, que ganhou na loteria, e ele ganhou bastante dinheiro. Era dinheiro para ele viver bem o resto da vida se ele tivesse feito um uso bom desses recursos. Aí sabe o que ele fez? Ele alugou um avião e foi viajar pelo mundo com a sua família e com vários amigos. E passou um ano viajando pelo mundo com esse avião alugado. E aí depois o dinheiro acabou. Acabou assim, acabou mesmo, a ponto de ele ficar, inclusive, endividado depois. E aí você pode pensar, Edu, mas pelo menos ele viajou, conheceu vários lugares e tal, e isso ninguém vai tirar dele. Sim, é verdade sim. Mas ao mesmo tempo ele jogou fora uma grande possibilidade que ele tinha na vida, porque ter as coisas não é solução para nada. Ter as coisas não é solução para nada. Uns bons anos atrás eu trabalhava como repórter em um jornal, também sou jornalista, né? E um dia a gente estava passando na rua, voltando de uma reportagem, eu e o fotógrafo que trabalhava comigo, a gente viu um carro muito diferente na rua, uma caminhonete que a gente nunca tinha visto igual. Então o fotógrafo resolveu tirar uma foto daquele veículo. A gente tinha um quadro no nosso jornal chamado Flagrante do Dia, em que a gente sempre tentava capturar cenas inusitadas na cidade e tudo mais. E aí ele falou, vou fazer o flagrante do dia com aquele carro ali, vou ali tirar foto e tal. E ele foi tirar a foto, tirou a foto, e enquanto ele tirava a foto, o dono do carro chegou. E aí a gente começou a conversar com ele, e eu perguntei para ele, desculpa a minha indiscrição, mas esse carro é totalmente diferente. Me conta um pouco dessa história. Aí ele falou, eu ganhei na Mega Sena, ganhei na loteria, e mandei fazer esse carro. Isso aqui é uma caminhonete assim, assim, assado, adaptada, tal. E eu falei, caramba, que interessante, eu nunca conheci uma pessoa que ganhou na loteria, como é a sua vida hoje e tal. E aí ele falou, é legal, mas não mudou muito de quem eu era desde antes de ganhar na loteria. Eu falei, por que não mudou? Ele falou, porque dinheiro passa, é legal, é bom para a família, mas não define quem a gente é. E eu falei, gente, olha, eu estou aprendendo uma lição sobre dinheiro, sobre cobiça, sobre ganância, com um cara que ganhou na loteria. Essa lição me marcou e eu queria deixá-la contigo. Não é o dinheiro, não são as coisas que definem quem nós somos. Por isso, ter as coisas não é resposta para problema nenhum na vida. Problema assim, esse tipo de problema de existência. É claro que a gente precisa de coisas para viver e isso não está em discussão. E ter as coisas também não é um problema. A gente só não pode depositar nas coisas a esperança da solução dos nossos problemas e das nossas lutas. A amizade com o mundo vai fazer você acreditar que ter as coisas é o principal. Que passar na frente dos outros é o principal. Que ter mais que os outros é o principal.
Mas aí Tiago diz assim, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Essa fala é muito forte. Tiago está dizendo que essas coisas do mundo que tentam nos dominar, elas são do diabo. É a terceira vez que a gente vê uma referência ao diabo ou a coisas demoníacas aqui na epístola de Tiago. E a gente está no capítulo 4. É a terceira vez que aparece essa referência. Tiago está dizendo, vocês precisam resistir a esse diabo que é o mundo tentando empurrar vocês para ele, tentando sugar vocês para ele. Resistir ao mundo é isso. Tem muito pouco a ver com a música, com o filme, com o livro, com o ambiente. É claro, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque isso nos alimenta. Alimenta a nossa mente, alimenta o nosso coração, os nossos pensamentos, e a gente precisa se alimentar bem. Mas mundo tem muito mais a ver com o tipo de vida que a gente vive. Porque tem gente que não ouve música do mundo, só ouve hino evangélico, mas é desonesto nos negócios. Trai a esposa, trai o marido, bate nos filhos, envergonha a sua família, envergonha o nome de Jesus. Então não é só a música. A gente precisa ter cuidado para não cair nesse lugar de delimitação de regras o tempo todo, dizendo isso pode, isso não pode. O evangelho não é isso. E não é isso que Tiago está fazendo aqui. Tiago está nos dizendo, nos ensinando que devemos nos afastar do diabo, fugir do diabo, ele vai fugir de nós, e aí a gente se aproxima de Deus, e esse é o nosso caminho. É isso que eu e você devemos fazer. A gente precisa se aproximar de Deus, que ele vai mudar a nossa vida. Quanto mais próximos de Deus eu e você estivermos, mais amigos de Deus nós seremos. E lembre-se, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Deus te abençoe.